O Borré que nesse dia de hoje participou durante 72 minutos no empate por 1-1 do Werder Bremen contra uma outra equipe alemã. Jogador que foi muito mal na partida, na verdade toda a equipe foi muito mal e deu inclusive para ver um Borré até meio desconectado com o jogo. Mas eu quero te falar sobre a sequência que o presidente Alessandro Barcelos vem tendo lá na Alemanha, junto com outras duas pessoas do Internacional que seguem por lá, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é sobre Gustavo Campanharo, jogador que está negociando a sua saída com o Inter, mas também quero te explicar um problema que vem acontecendo no Internacional para algumas saídas que o Inter quer fazer para liberar a folha salarial. Mas só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, o Inter que treinou, não treinou nesse domingo, foi folga para os jogadores a partir de amanhã, às 9h30. Primeira atividade com o técnico Eduardo Cudê, que já está em Porto Alegre, ele que veio de carro junto com o Ariel Brog, mas não quero te falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero te falar primeiro sobre uma outra situação que começou no começo dessa manhã, que foi o Borré, né, que começou como titular no jogo do Werder Bremen contra a equipe do Bochum, um jogo que era muito importante para o Werder Bremen para tentar escapar da parte de baixo da tabela. O jogo terminou 1-1, inclusive o Werder Bremen saiu perdendo, conseguiu empatar no finalzinho do jogo ali, quase nos acréscimos. O Borré jogou durante 72 minutos e foi uma partida bem discreta do Borré, né? Ele até tentou algumas coisas, mas o time dele carece muito de habilidade, é um time muito frágil, inclusive tô para dizer que eu acho que se o Inter enfrentasse o Werder Bremen, venceria com tranquilidade, porque é uma equipe muito frágil, não tem muita organização tática. Realmente foi um time ali que foi um jogo bem ruim de assistir, né? Quem assistiu esse jogo, parabéns para ti, porque teu almoço foi muito ruim, porque o jogo realmente foi de pouquíssima qualidade. Mas a gente percebeu também ali um Borré um pouco desconectado ali com o jogo, né? Tanto é que ele foi, quando ele foi substituído, assim, saiu meio de cabeça baixa, assim, meio estranho. Depois do empate por 1-1, ele fez uma postagem no Instagram ali, uma foto meio enigmática, assim, realmente um jogador que tá querendo sair, quer vir pro Internacional, a gente sabe dessa informação. E o presidente Alessandro Barcelos lá na Alemanha tá fazendo de tudo para conseguir antecipar a vinda do Borré, né? Não só ele, junto com o David Bandeira e também com o Felipe Dallegrave. O Colar tinha trazido uma informação inicial que o Dallegrave e o David Bandeira tinham voltado para o Brasil, mas não é verdade. O David Bandeira e o Dallegrave seguem na Alemanha, junto com o presidente Alessandro Barcelos. As três pessoas do Internacional ainda estão lá para conseguir uma liberação antecipada junto ao Werder Bremen. Com o empate, a equipe alemã está ainda na 13ª colocação, a 6 pontos de diferença do 17º colocado, 17º, 8º colocado, perdão, que é hoje a equipe do Mainz, que está com 11 pontos. Né? Eles estão com 17, ou seja, uma diferença ali de 6 pontos, 2 jogos basicamente de gordura ali que o Werder Bremen tem, tá bom? Outra coisa também que eu quero te falar para vocês é sobre um problema que o Inter vem enfrentando, tá? E é algo que já tá começando não a irritar o Inter, mas também é algo que a gente pode dizer que já era meio nítido. O Inter tem hoje uma lista de dispensas e tá conseguindo já se dispensar de alguns jogadores. Conseguiu se dispensar do Jean Dias, do Moledo, do Dalbert, do Estevão, que foi emprestado, do Lucas Ramos, está sendo emprestado, conseguiu a liberação agora do Nico Hernandes, do Emerson Júnior, goleiro. Só aí a gente já está falando de 7 jogadores que já deixaram o Internacional. Mas essa lista aumenta, né? Porque tem Kehler, tem Campanharo, tem Luiz Adriano, né? Tem ainda alguns jogadores que o Inter quer se desfazer. Só que tem um problema. Esses jogadores, como tem contrato com o Inter, não querem sair do Inter nesse momento, né? Porque eles estão bem confortáveis. Eu vou pegar o caso do Kehler aqui, que é o exemplo mais prático que a gente tem. O Kehler tem contrato com o Inter até 2026. Contrato ainda de mais 2 anos, ganha 300 mil reais por mês. O Kehler hoje está confortável, tá no time dele, tá perto da família dele, tá com um salário bom e ele entende que ele ainda pode reconquistar o espaço dele no Inter. Ele não quer sair do Internacional. O Inter quer se desfazer do Kehler por causa desse motivo que eu acabei de falar, que é uma liberação na folha salarial. O mesmo acontece com o Gustavo Campanharo. Eu conversei com o empresário do Campanharo, ele me disse que o Campanharo vai seguir no Inter. O Campanharo também tem contrato com o Inter até o fim deste ano.
O Campagnaro não quer deixar no Internacional. Por quê? Mesmo motivo, tá perto da família, tá no time dele, tá com um salário interessante, tá num clube que é competitivo, que ele sabe que ele vai conseguir ganhar títulos mesmo não jogando. Então, ele entende que não quer sair do Inter. O Carlos de Pena também é uma situação muito parecida. É um jogador que tem contrato com o Inter, é um jogador que está completamente habituado em Porto Alegre, está perto dos amigos dele, também está com um salário bem interessante no Inter, vai saber que vai conseguir jogar alguns jogos no Inter, tem chance de conquistar títulos, não quer sair do Inter nesse momento. Luiz Adriano também é a mesma coisa. Luiz Adriano tem até um aditivo, né? Que é o maior salário desses aí que eu tô te falando. O Luiz Adriano ganha 250 mil por mês, mais 50 mil a cada 45 minutos que ele joga. Então, dependendo, o salário dele pode chegar a 450, 500 mil por mês, até mais, dependendo se ele jogar muito. Então, são jogadores que o Inter quer se desfazer. Eu citei o exemplo desses 4, que são os maiores salários que o Inter quer se desfazer. Jogadores que não querem sair do Inter. O Inter já avisou os empresários desses jogadores que não são jogadores que não serão utilizados, que são jogadores que o Inter quer se desfazer, mas eles estão confortáveis, têm contrato, não tem muito o que fazer e vão seguindo no elenco pelo menos até a segunda ordem. O Campagnaro até recebeu, por exemplo, uma sondagem para ir para o Criciúma, mas teria 2 problemas. O Criciúma pagar todo o salário dele, algo que não vai acontecer, então o Inter teria que dividir parte dos salários. E a segunda, a própria vontade de Campagnaro. Sair do Inter, que é um lugar que ele está completamente confortável aqui, para ir para um time que vai disputar, por exemplo, para não ser rebaixado para a segunda divisão. O Kehler também recebeu algumas sondagens, mas em situações parecidas também. O caso do Luiz Adriano até recebeu algumas sondagens um pouco melhores, por exemplo, da Arábia Saudita, mas nada transformou em proposta. E o caso do Depena recebeu até uma sondagem do Nacional do Uruguai, disputaria Libertadores, enfim, até seria bem legal pro Depena, mas ele tá completamente também aqui tranquilo dentro do Inter. Então, o problema é que o Inter vem enfrentando que é se desfazer de jogadores, né? Jogadores que não vão ser utilizados durante a temporada, diminuir o espaço na folha salarial. Se for pegar esses 3 jogadores, né, fazer um cálculo bem rápido aí do Kehler com o Luiz Adriano, a gente tá falando de $500 mil por mês. Pegar mais o caso do Campagnaro com o Depena, mais $1 milhão. A gente tá falando de $1 milhão de folha salarial que o Inter quer abrir espaço na folha, que seja, por exemplo, o salário, por exemplo, do Lucas Alário, que é, por exemplo, quase o salário que, por exemplo, o Borré vai vir para o Inter. Então, o Inter quer se desfazer dessa folha salarial, desse dinheiro que vem ocupando durante o mês, mas sabe que tem essa dificuldade da vontade dos jogadores nesse momento não querer deixar o Inter, porque hoje no Inter, por mais que tu não vai jogar, tu sabe que tu tá num time competitivo, tu tem grandes chances de conquistar títulos, porque o Inter tá montando uma barca muito interessante, muito competitiva, vai agregar no teu currículo, né? Foi campeão, por exemplo, gaúcho, brasileiro, enfim, no que o Inter for conquistar nesse ano. Então, e além disso tudo, né? O caso Campagnaro do Kehler, tá no clube do coração deles, estão na cidade deles. Então, são algumas coisas hoje que vem pesando pro Inter. O Inter tá tentando enfrentar, tá tentando achar clubes para esses jogadores, mas é uma dificuldade bem enorme que o Inter vai ter ao longo dessa temporada para conseguir se desfazer de alguns jogadores. E aí eu peguei o caso desses 4 jogadores, que são os 4 jogadores com maior salário hoje, os jogadores no qual o Inter quer se desfazer, mas tá enfrentando, entre aspas, esse tipo de dificuldade, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Logo mais eu volto aqui com novas informações junto ao Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e foi!